E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de Reacts. E hoje temos mais uma vez Rita Von Hunt do canal Tempero Drag, ok? E hoje ela vai trazer um vídeo falando sobre homonacionalismo e extrema-direita na Alemanha. Com certeza o vídeo vai ser maravilhoso, então já se inscreve no canal, já deixa seu like, comenta aqui embaixo caso você tenha alguma sugestão de vídeo pra eu assistir ou jogo pra eu jogar no canal de games que tá aqui na descrição, compartilha com seus amigos e vamos pro vídeo. Nossa, dona Rita, pra onde você vai tão bonita assim? Ora, Isa, hoje é a passeata contra a exploração das empregadinhas. Mas, dona Rita, você explora suas empregadinhas? Sim, meu amor, mas entre o que eu faço e a imagem que eu projeto tem um abismo. A imagem que eu projeto é para tirar dinheiro de progressista otário. O que eu faço são outros 500. Mas se descobrirem que você explora suas empregadinhas, a galera vai te matar. Meu amor, me matar. Eu sou branca, rica, eu tenho acordo com o capital. A gente nunca morre, não. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é homonacionalismo, ou lésbica, casada com uma imigrante e neonazista. Isso que é foda, né, O mano? de hoje vai ser fogo, hein? Não faz muito tempo, aqui no Tempero, a gente fez um vídeo chamado Notícias da Democracia, que eu falava um pouco sobre a ascensão da extrema-direita na França e como o jogo estava começando a virar lá nos Estados Unidos. Bom, hoje eu vou tentar começar te dando notícias um pouco da Alemanha. Faz alguns vídeos que eu falei que a gente estava perigando perder a Alemanha, né, menina? Acabou que perdemos. Então vamos a algumas notícias das últimas eleições para o parlamento alemão. Só lembrando, o regime é parlamentarista. Então, quando eu digo parlamento alemão, eu estou falando quem vai controlar o funcionamento daquela democracia. Acho que é importante começar dizendo que o partido neonazista, o AfD, ele teve o seu Caralho, parece símbolo da Nike. melhor desempenho desde a ascensão do nazismo na Europa. Ah, que Você legal. não entendeu errado, né? Faz coisa de 90 anos desde que a extrema-direita alemã teve tanto sucesso eleitoral. Isso quer dizer que eles conseguiram 20% das vagas do parlamento. A cada 10 congressistas, 2 são neonazistas na Alemanha. Nossa, irmão, pelo amor de Deus, mano. Bom, mas é importante dizer, né? 20% significa que eles ficaram em segundo lugar. Teve um partido que conseguiu mais assentos do que eles. Será que foi o centrão fisiológico? Será que foi a social-democracia alemã, né? Que é o extremo centro, também conhecido como direita? E não, foram os democratas cristãos. Vamos para um pouquinho de números. O Jesus CDU, Cristo. né, que é a União dos Democratas Cristãos, fez 208 cadeiras. Eles aumentaram 11 cadeiras desde a última eleição, formaram a maioria do parlamento. Eles são agora o principal partido da Alemanha, um partido cristão conservador. E em segundo lugar, Jesus você tem Cristo. a AfD, né, o partido neonazista, com 152 cadeiras. Das últimas eleições para cá, eles ganharam 69 vagas no parlamento. Logo em seguida vem Meu o Deus. SPD, né, a social-democracia alemã, um dos partidos mais antigos deles, de centro-esquerda, sei lá o que é isso, que conseguiu 120 cadeiras. Eles perderam 86 cadeiras desde as últimas eleições. Nossa, mano. Sinal que não é tão social-democracia assim, né? Sinal que não é tão centro-esquerda assim. Sinal que não tá dando cabo de atender os anseios da classe trabalhadora, né? Em quarto né? ficou o Partido Verde, com 85 cadeiras. Eles são um partido de centro, São partido do Palmeiras! preocupado com questões ambientais de transição energética. Eu estou colocando tudo entre aspas, gente, porque é tudo mais ou menos, né? Não é assim, nada radical.
Só para você saber, das últimas eleições para cá, eles perderam 33 cadeiras. Em quinto lugar, ficou um bloco conhecido como a esquerda. Eles ficaram com 64 cadeiras e eles tiveram um acréscimo das últimas eleições para cá de 25 parlamentares. Então, veja se você me entendeu, porque é importante isso aqui ficar bem claro. Os únicos partidos que aumentaram suas cadeiras das últimas eleições para cá no cenário da Alemanha foi a extrema-direita neonazista, que quase dobrou seus assentos das últimas eleições para cá, o Partido Conservador de Direita Cristã, que aumentou cadeiras e se tornou o maior partido no parlamento alemão, e o Partido de Esquerda Radical, né, que corria risco de ficar de fora do parlamento. As previsões em janeiro desse ano, um mês antes das votações, era que o partido ia ter algo como 4% dos votos. Você tem uma cláusula de barreira na Alemanha. Se você não tiver 5% dos votos, você não entra no parlamento. E aí acabou que eles tiveram quase 9%, né, se tornando a quinta maior bancada do Congresso. Importante te dizer também que quando você tenta separar os votos por região, por faixa etária, por escolaridade, a gente tem notícias de que entre a população mais pobre da Alemanha, o partido neonazista tem triunfado. Eles foram os mais votados entre os mais pobres. Entre a juventude, que vai de 18 a 20... É aquele negócio, né, mano? Eu não quero falar a palavra, né? Porque esses caras aí, eles brincam com a cabeça das pessoas menos favorecidas socialmente, com aquele papo nacionalista, patriota e tal. Só que os caras, tipo, né? No final querem matar esses caras que vão apoiar eles, né? Que são menos favorecidos socialmente, né? E economicamente. Então, tipo, né? É a barata voltando no chinelo. 24 anos de idade. Percebeu, Isa, que você já não é mais juventude, velha? Então, entre a juventude, né, de 18 a 24, os mais votados foram a esquerda radical. Eles também foram os mais votados na capital, Berlim, e os mais votados entre a população mais escolarizada na Alemanha. Então, talvez isso nos dê algum tipo de esperança, né? É importante que a gente saiba também que essas eleições, elas não transcorreram assim da forma mais habitual. Elas foram eleições antecipadas que aconteceram porque o parlamento foi dissolvido. Né, regimes parlamentaristas normalmente funcionam da seguinte forma: depois que o parlamento senta e contam-se as cadeiras, formam-se uma coalizão de maioria para poder ir aprovando as coisas, né, para poder fazer a democracia liberal burguesa funcionar, e essa coalizão normalmente é de 3 partidos, ou de 2 partidos, a depender do número de cadeiras. Se acontecer alguma coisa entre esses partidos da coalizão, uma picuinha, uma disputa, um confronto, um conflito, o parlamento é dissolvido e novas eleições são convocadas, né? Naquele vídeo Notícias sobre a Democracia, tinha acontecido a mesma coisa, né? Antecipação das eleições na França, e agora aconteceu na Alemanha também. A antiga coalizão que governava a Alemanha era a coalizão semáforo, né? Os sociais-democratas, o SPD, que era o Partido Vermelho, o Partido Amarelo, que é o Partido Neoliberal da Alemanha, que a sigla deles é FDP, né? Os filha da... E aí você não me viu falar deles até agora, menina, porque dessa vez eles não conseguiram nenhum assento no parlamento. Então, talvez mais uma boa notícia, né? O Partido Neoliberal ficou de fora do Congresso alemão. E o Partido Verde, né? Por isso, coalizão semáforo. O que aconteceu? Você teve uma crise institucional da democracia alemã. Estou dizendo institucional porque ela também é política, mas eu vou começar pelo institucional. O Olaf Scholz, né, que é o presidente do Partido Social Democrata, os Vermelhos, ele demitiu o ministro das Finanças
O chancelor demite o ministro da Fazenda, algo como o presidente demite o ministro da Economia, que era do Partido Liberal, dos Amarelos. Christian Lindner era o nome dele. Por que ele foi demitido? A Alemanha está passando por uma rescisão. Então agora entramos na parte da crise social alemã. Faz alguns anos que você tem a população ganhando menos e consumindo menos. E isso está produzindo uma série de desconfortos e descontentamentos do povo com os rumos da democracia alemã. Esse ministro das Finanças, do partido dos filha da p***, o FDP, ele decidiu que uma boa medida, né, uma boa implementação econômica como ministro das Finanças era cortar os impostos para os mais ricos, né, para que ficasse mais fácil para eles produzir, para que eles pudessem pagar melhores salários, como se isso acontecesse, né? Imagina, você dá um bônus para o rico e o rico reverte o bônus para pagar seus funcionários pobres. Ele não vai comprar mais carro, ele não vai investir mais, ele não vai aumentar a própria casa. Nossa, ele vai dar dinheiro para os funcionários. Claro. Ai, obrigada. Um bombom. Eu amo uma empresa. A empresa de vocês também dá bombom para vocês? Então ele queria cortar impostos para os mais ricos e cortar os gastos com os programas sociais, as políticas sociais, né? Então os amarelos, os FDP. Os vermelhos e os verdes acharam um absurdo. Eles queriam manter os gastos dos programas sociais e investir o dinheiro numa transição de matriz energética e num aprimoramento, aperfeiçoamento, modernização da indústria alemã. Parte também porque a energia está muito cara na Alemanha. O cenário de guerra na Europa, da Ucrânia com a Rússia, ninguém sabe o futuro dos gasodutos, ninguém sabe como vai ficar a situação energética da Europa, está fazendo o preço da energia subir. Então, essa era a crise que aquele país enfrentava, que vai fazer com que a coalizão se rompa e que novas eleições sejam chamadas. Quem triunfa nesses momentos? Os conservadores, os reacionários e os revolucionários. Conservadores, os cristãos; reacionários, os neonazistas; e revolucionários, o bloco de esquerda que aumentou seus assentos. Só que agora tem as novas cenas, né, as últimas notícias, que é o seguinte: um pouco como na França, e eu falei disso naquele vídeo, por isso que eu estou recomendando o tempo todo, existia na Alemanha um acordo antigo, né, desde que a AfD, o partido neonazista, está conseguindo crescer. Né, tá ressurgindo na Alemanha. Existia um acordo de um cordão sanitário, ou seja, nenhum dos partidos que se sentava no Congresso, no Parlamento, fazia nenhum acordo, aprovava nenhum projeto que a extrema-direita se envolvesse. Então eles estavam sempre isolados. Nada que eles propunham era votado, nada que eles discutiam prestava-se atenção. Eles ficavam como um grupo barulhento lá dentro, fazendo vidinho para a internet. O problema é que à medida que a instituição da democracia liberal vai ruindo, né, à medida que os ricos cada vez estão mais ricos e sobreviver está cada vez mais difícil para... E o povo cada vez tá mais pobre, né? Bom, 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 né? Já dizia a música. Classe trabalhadora, vidinho, revoltado no parlamento, vai ganhando mentes e corações do povo alemão. E aí, Sim, menina, o Friedrich Merz, né, que é o líder do Partido Conservador Cristão, né, do CDU, ele aprovou uma moção contra migração, contra migrantes, com o apoio da AfD. Então, veja se você está me entendendo. Pela primeira vez na Jesus história, amado, mano. alguém deu a mão para os neonazistas no parlamento alemão. Quem deu a mão? O Partido Conservador Cristão. Pare aí um segundinho. Tem um vídeo antigo nosso sobre ideologia e a guerra da Ucrânia, que eu leio trechos do Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo. Lá, eu cito textualmente uma passagem na qual Aimé Césaire diz que na França, por trás de todo democrata cristão, tem um Hitler. Olha a atualidade do Aimé Césaire.
É a primeira vez que o acordo do cordão sanitário foi rompido na Alemanha para que conservadores cristãos e neonazistas... Pera, Brasil? 2025? Ai, voltei. Para que conservadores cristãos e neonazistas dessem as mãos contra a minoria mais vulnerável do país, Nossa, os véi. imigrantes e as pessoas trans. Vou chegar lá. Nesse furdunço teve uma coisa boa, que a Heide Reichneck, que é essa ruivinha simpática, alemã, marxista, que tem a Rosa Luxemburgo tatuada no braço, ela é uma pessoa do parlamento, ela é desse bloco da esquerda radical, e ela fez um discurso inflamado contra o Merz, né, o chefe dos cristãos conservadores, dizendo que ele havia desgraçado a Alemanha, mas que a política não se decide no parlamento, mas nas ruas. E aí ela convoca o povo alemão para as barricadas, e aí você teve demonstrações de rua massivas, com centenas de milhares de pessoas contra Foda essa pra aliança caralho. dos cristãos com os neonazistas nas ruas. Foda. Ela virou um vídeo viral nas redes sociais, teve dezenas de milhões de visualizações, e o partido dela, de janeiro para as eleições em fevereiro, conseguiu se tornar a quinta maior bancada no parlamento. Gigante. Ou seja, esse tempo, né, para a esquerda está sendo fundamental para a esquerda alemã, porque eles estão organizados em comunicar-se com o povo. Toda a campanha do bloco de esquerda foi sobre aumento de salário, redução do preço do aluguel e neutralização das políticas de agressividade contra migrantes, ou seja, proteger a população migrante na Alemanha. E aí eu estou falando população migrante, eu não sei se você tem muita dimensão na Alemanha do que eu estou falando, mas as empresas alemãs, elas estão fazendo vídeos. A Rochelle vai pôr na tela rapidinho enquanto eu falo com vocês. O que vocês estão vendo na tela? O público que trabalha num hospital, numa creche, num restaurante e numa universidade, e quanto ficariam dessas pessoas se os imigrantes fossem embora? Você está vendo que tudo para de funcionar. Você está vendo que nos centros urbanos a economia, o funcionamento, o atendimento ao público, a prestação de serviço depende da mão de obra de pessoas imigrantes. Mas o discurso mais fácil é que sua vida está mais difícil, seu salário está mais baixo, seu poder de compra está mais baixo por causa dos imigrantes. É isso que o partido neonazista tem defendido no discurso público. Vou deixar na descrição do vídeo, como de costume, um monte de matéria, podcast, etc., para você ir atrás dessas informações, escutar jornalista alemã contando, né, em correspondência com o Brasil, como estão as coisas lá, os vidinhos que eu estou usando. Vou deixar tudo aí também para você ver depois. Chego então na parte 2 do vídeo. Parte 1, notícias da democracia alemã estão dadas. A parte 2 desse vídeo eu vou chamar de: será que a gente pode mesmo chamar a AfD de neonazista? Assim, é uma brincadeira, né? Essa parte do vídeo sim, podemos, então vamos para a parte 3. Só que às vezes você é mais lerdinho e lerdinha, né? Às vezes você é da equipe de pessoas que tá achando que o Steve Bannon fez uma saudação romana. Sim. O Elon Musk fez uma saudação romana. Jogou o coração pra galera. Tem ligação com o nazismo. Só para te contar, parte da fortuna do Elon Musk, o início da fortuna do Elon Musk, é porque os pais dele tinham minas de esmeralda na África durante o regime de apartheid. Se tiver bom para você. Se não, os avós do Elon Musk eram do Partido Nazista do Canadá. Mas beleza, né? Não, família não tem nada a ver. Não, pô. Não, mas o Elon Musk tava só jogando o coração. Ele é coração. Ele é coração, gente. Ele ama. Ele quer jogar o coração pro pessoal. Ele não tava fazendo saudação. Não tava. Ele tava fazendo saudação romana. Jogando do coração pra galera. Né? Vamos dar sequência aqui. Você pode estar achando também
que o Eduardo Verasteg fez uma saudação romana, né? Ele que, por acaso, é o produtor de um filme neonazista, O Som da Liberdade. Ridículo. O filme que tem conspiração religiosa, antissemitismo, teoria da conspiração, assim, o suprassumo do suco da extrema loucura da extrema direita. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Filme de 2023. Você pode estar achando que o Calvin Robinson... Nossa, eu juro, eu acho que, tipo assim, eu acho que se me pagassem uns R$1.000 eu assistia esse filme. Acho que só por isso. Só por uns R$1.000 eu assistia esse filme. Porque, tipo assim, mano, eu tenho vontade de olhar pra capa desse filme. Padre que foi expulso da igreja anglicana católica. Esse cara tinha que ser queimado vivo. Tinha que ser queimado vivo. Eu vou parar, senão eu vou me passar um pouco. Eu vou ser preso. Depois de fazer também a saudação romana, todos eles não são neonazistas. Então, a parte 2 desse vídeo, Será que a AfD é neonazista? é para você, assim, mais tapadinha, que acha que a coisa não tá acontecendo. Então, bora lá. Ai, mano, por mim, ia todo mundo pra fogueira, mano. E Elon Musk pra fogueira, aquele produtor, aquele, sei lá, Eduardo, meu caralho, ia pra fogueira. Ia, mano, nossa, ia todo mundo pra fogueira, mano. Todo mundo pra fogueira. Ia todo mundo virar churrasco, irmão. A sigla AfD, ela significa Alternativa para a Alemanha. Antes de eu te contar qualquer coisa, já quero te contar o seguinte. O cara que fundou o partido saiu do partido porque ele disse que o partido havia se tornado neonazista, né? Se não tiver bom para você, a gente continua. Num dos nossos vídeos mais recentes, neonazifascismo, eu conto para você... Vimos esse vídeo aqui no canal, tá? Se você quiser assistir, pode voltar lá no canal para assistir, que esse vídeo está aqui no canal. Inclusive, já aproveita e se inscreve também, né? Como produzir uma política de deportação em massa foi a primeira ação do governo nazista do Hitler e a primeira ação do governo neonazista do Donald Trump. A política de deportação em massa associada à construção de prisões. Bom, qual é a principal plataforma política da AfD? Deportação em massa. Agora, antes das eleições, o partido mandou para as caixas de correio sorteadas ao redor da Alemanha uma brincadeirinha, que era um bilhete impresso, né, como um bilhete de aeroporto, onde vinha escrito no lugar do nome do passageiro, imigrante ilegal. Passagem só de ida, destino, um país seguro. No final da mensagem tinham as palavras: só a reimigração pode salvar a Alemanha. O Elon Musk fez uma fala na reunião deste partido, dizendo que os alemães não têm nada que se envergonhar da sua história e do seu passado, e que eles têm que ter muito orgulho do que fizeram. Ah, gente. Mas ele só tava jogando o coração dele pro público, sabe? Pras pessoas. Ele é tão amoroso, gente. O Elon Musk é tão amoroso. O Elon Musk é amoroso, gente. Ele gosta de jogar o coração pra todo mundo, sabe? Ou ele gosta muito da Itália e quer fazer uma saudação romana, sabe? Gente. Olha que bobinho o Elon Musk. Só para te contar, os showmícios desse partido, da AfD, as pessoas que vão até lá vão adereçadas de símbolos neonazistas. Você vai ouvir nos podcasts que eu estou deixando aqui para você de recomendação. Tem um cientista político que é o Cas Mudde, né, que ele é holandês, ele é uma referência mundial na ciência política, no estudo dos extremismos, né, das extremas direitas, por exemplo. O que o Cas Mudde nos diz é o seguinte: o principal componente ideológico da extrema-direita é o organicismo. O que seria isso? A visão de que a sociedade é como um organismo vivo, né? Como, imagina, um organismo de um ser humano. E um dos principais pontos da política é proteger esse organismo de invasores exteriores. Portanto, por exemplo, os imigrantes. Associado a isso, as correntes de extrema-direita
Porque quando a gente fala, né, no espectro político da direita, você tem ultradireita, direita radical, extrema-direita, direita alternativa. Esses espectros, né, essas franjas que são nazistas, neonazistas, então a extrema-direita, eles têm uma concepção de nacionalismo que diz respeito a uma pureza. Agora, se essa pureza vai ser sanguínea, étnica, cultural, depende de momento a momento. Agora, na Alemanha, a AfD clama por todas elas. Então, é a luta contra o povo marrom, o povo preto, o povo islâmico, é a luta contra o multiculturalismo, é a luta contra pessoas queer, pessoas trans, porque nada disso existia na Alemanha. Gente, que Alemanha é essa que eles inventaram? A AfD tem tomado como bandeira fazer com que os alemães tenham orgulho da história do seu país. Então vamos lá. É para sentir orgulho do Holocausto? É para sentir orgulho da política colonial alemã? Porque assim, a Alemanha teve colônia em vários lugares ao redor do mundo. E quando eu digo colônia, eu estou falando escravização de gente preta, dizimação de gente indígena, superexploração de gente amarela. Na África, a Alemanha teve colônia até 1916. Na China, a Alemanha teve colônia até 1917. No Pacífico, né, entre a Austrália e a América do Sul, a Alemanha teve colônia até 1919. E aí é isso, a AfD quer que você tenha orgulho deste momento histórico, né, que você tenha orgulho da grande nação alemã que dizimou, escravizou, superexplorou pessoas ao redor do mundo e que produziu o genocídio de ciganos, judeus, pessoas com deficiência, LGBTs, comunistas, sindicalistas, todo mundo que morreu nos campos de concentração. Ainda sobre o orgulho da história da Alemanha, uma das figuras, né, da alternativa para a Alemanha, o partido neonazista, é o Björn Höcke. Filha da puta. Ele é o líder do partido na Turíngia, né, um estado da Alemanha. Só para vocês saberem quem é a figura, ele foi processado 2 vezes por usar slogan nazistas. Nossa, da última vez, ele disse que ele não sabia que ele estava usando o slogan das tropas do Hitler, que é tudo pela Alemanha, que é proibido de ser usado pela Constituição do país. Ele disse que não sabia. Sabe no que ele é formado? Em História da Alemanha. Curioso, né? Como dá para acreditar que ele não sabia? Aí agora eu vou ler para vocês 2 citações de discursos dele sobre ter orgulho de ser alemão e da história da Alemanha. Primeira citação. O grande problema é que se apresenta Hitler na história como absolutamente maligno. Mas é claro que sabemos que não há nada preto e branco na história. Você está entendendo? Que tem alguém tentando recuperar uma memória positiva do Hitler. E este cara faz parte do partido Alternativa para a Alemanha. Próxima declaração sobre o orgulho da história. As únicas pessoas no mundo que plantaram um memorial da vergonha no coração da sua capital são os alemães. Ele está falando do memorial do Holocausto, que fica em Berlim. Para esse cara, essas coisas são equivocadas. Apresentar Hitler como maligno e ter um memorial do Holocausto no país que produziu mais de 6 milhões de mortes. Ele é a única figura problemática? Não, meu anjo, claro que não. Está repleto de figuras problemáticas. Você tem o Andreas Kalbitz, né, que foi presidente do partido. Ele foi expulso em 2020 porque descobriram que ele era membro de uma célula neonazista na Alemanha. Você tem o Götz Kubitschek, né, que é uma espécie de ideólogo do partido, uma espécie de Olavo de Carvalho. Ai, Jesus Cristo. Em 2023, as autoridades na Alemanha condenaram ele porque ele fundou um instituto neonazista. Que isso, velho? A AfD tem
neonazistas, pessoas ligadas com células neonazistas, trabalhando no parlamento alemão. A AfD fez encontros com neonazistas na Suíça. A AfD fez a contratação de advogados neonazistas para defenderem o partido. O partido AfD pode ser chamado de neonazista? Depende de quão tapado e ignorante você quer ser. E aí a gente chega à parte 3 do vídeo. O homonacionalismo ou a nossa personagem principal. No começo do vídeo, a gente faz uma piadola sobre o discurso e a prática não se casarem. E será que essas pessoas não desconfiam que em algum momento elas serão pegas, caso descubram que discurso e prática não combinam? A gente tem à frente do partido, né, como cara do partido, uma mulher. Tudo bem. Tempos são outros, né? Os neonazistas podem ter evoluído, né, no tratamento de mulheres, do que eles acreditam que é possível uma mulher fazer. A Alice Weidel, né, que é a presidenta do partido, que é a cara do partido, ela tem sido a principal figura da retórica da AfD, né, a principal figura de comunicação nas redes da AfD. Ela é uma mulher branca, de olhos azuis, loira, multimilionária, economista que trabalhava em bancos de investimento. Ela fez isso a vida inteira. Até aqui, tudo bate com neonazista, tudo bate com neoliberal, tudo bate com direita e extrema-direita. Ela está interessada em salvar o dela e os outros que se ela está interessada em meritocracia, ela está interessada em cortar programa social, ela está interessada em parar a migração, ela está interessada em tirar direito do povo, ela está interessada no suprassumo do capital, sobreviva quem puder. Só que agora, se movendo um passo para dentro, a gente descobre que ela é sapatão assumida, casada com uma imigrante que nasceu no Sri Lanka, e ela tem 2 filhos adotados. Irmão. A AfD, o partido dela, contra a adoção de casais homossexuais. Para a AfD, família é homem, mulher e filhos. E contra a imigração de pessoas para a Alemanha. Então, como que uma lésbica casada com uma imigrante que adotou 2 crianças é do partido neonazista alemão? Porque ela acredita, provavelmente, que nada vai acontecer com ela, que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai triunfar ao lado da extrema-direita e que ela estará a salvo da história. Tadinho que barra. Velho, nossa, mano, que... Velho! Não, eu tô impressionado. Essa mulher, ela, eu acho que é... Mano, já viu o ranking de QI de torcidas? Eu acho que ela é pior que todo o ranking de QI de torcidas do Brasil, irmão. Caralho! Ela é lésbica, casada com uma imigrante e tem filhos adotados. E ela é Mano! Mal sabe ela que já os amiguinhos dela vão querer matar ela, tá ligado? Tipo assim, velho, que piranha burra. É muito maluco alguém achar que vai estar a salvo da história. Tem um livro que eu adoro indicar para as turmas, chamado Eu, Pierre Seal, né? Deportado homossexual, que é a história deste homem, Pierre Seal, que foi descoberto como homossexual durante o governo do Hitler, levado para um campo de concentração, torturado, humilhado, foi quase assassinado, sobreviveu, foi obrigado a servir no exército nazista, se casar, fingir que era heterossexual e depois, nos anos 80, ele conta toda a história do que os homossexuais sofreram na perseguição neonazista. A Alice Weidel, ela costuma dizer que ela é lésbica, mas não é queer. E isso tem sido alguma coisa que a gente está vendo acontecer no movimento LGBT ao redor do planeta. LGBTs se afiliando à direita. E para se afiliar à direita, né? Eles vão tentar se higienizar. Ou seja, dizer, eu posso construir uma família tradicional sendo lésbica, eu não sou queer. Né? Eu não sou trans, eu não sou não binária, eu não sou uma aberração.
e jogando para a margem aqueles corpos que não podem fazer paródia de direita, aqueles corpos que não serão tão facilmente assimilados pelo discurso da direita. E aí eu chego no título do vídeo, homonacionalismo. Esse conceito foi cunhado por uma intelectual estadunidense, a Jasbir Puar, né, que é professora da Universidade de Rutgers, foi diretora da universidade, ela é um dos maiores nomes dos estudos feministas e queer do planeta, e ela tem um livro de na verdade ela tem 3 textos, né, famosos, que ela trabalha o conceito de homonacionalismo. Vou deixar para vocês PDF de um traduzido em português aqui. Mas o termo que ela cunha é em 2007, num livro dela chamado Assembleias Terroristas, Homonacionalismo em Tempo Queer. O livro é de 2007. A Jasbir estava vendo como as potências imperialistas conseguiam mobilizar conceitos do feminismo, conceitos LGBT, para se mostrarem como moralmente mais elevados e superiores. Eles conseguiriam dizer: que absurdo, em Gaza, mulheres e LGBT são dizimados. Por isso, temos a legitimidade de dizimar Gaza. O homonacionalismo é uma faceta do capitalismo para legitimar islamofobia, racismo, xenofobia contra povos racializados, povos árabes, povos de outras matrizes religiosas que não tratam tão bem suas mulheres e seus LGBTs. Nossa, irmão. O que eles não te contam é que, Nossa, mano. bom, eles vão tratar as mulheres e LGBTs desses outros povos com a morte e que apenas os LGBTs e as mulheres que ascenderem socialmente e forem abraçados pelo capital serão bem tratados. O resto dos LGBT e das mulheres vão se... Num triunfo da extrema-direita, será que uma mulher loira de olho azul, multimilionária, estaria mesmo a salvo? Ou será que o partido neonazista alemão, assim que subir ao poder, vai se livrar dela como o fantoche que ela foi? Olha, o que a gente consegue dizer até aqui é o seguinte: o Elon Musk jogou no lixo a sua filha trans. O Trump está produzindo o apagamento Isso é das bizarro, políticas para pessoas trans nos Estados Unidos. A letra T desapareceu de todos os sites oficiais do governo. O governo está recusando documento para pessoas trans. Você tem atrizes, modelos, gente famosa nos Estados Unidos que foi tirar seu novo passaporte e o gênero no passaporte está o gênero designado ao nascer. Então, é uma mulher e o passaporte está escrito homem. É um homem e o passaporte está escrito mulher. O governo Trump está produzindo censura às artes e às ciências. Né? O Trump acabou de impedir que cientistas climáticos sentem no painel de mudanças climáticas da ONU, se eles forem estadunidenses. Além do corte de bolsa, do corte do auxílio de saúde para os outros países ao redor do planeta, tudo que eu falei nos vídeos passados. Você não viu, vai lá ver. E aí, para encerrar, eu me lembrei muito vivamente de uma peça que eu estudei na faculdade de letras, chamada Almansor. Ela é de 1821 e ela foi publicada por um dramaturgo judeu-alemão. Seu nome era Heinrich Heine. Na peça, ele conta a história de um muçulmano vivendo num território que foi tomado por forças conservadoras cristãs. E como tudo que havia ali de vida vai passar por uma política de morte. Tem uma frase dessa peça de 1821 que é: onde se queimam livros, acabar-se-á inevitavelmente queimando-se pessoas também. Quase um século antes da ascensão nazista na Alemanha, o Heinrich Heine estava nos contando uma coisa que é a seguinte: no dia 10 de maio de 1933, o Hitler produziu a sua primeira queima de livros pública na Alemanha.
A biblioteca inteira do Instituto de Ciências Sexuais da Alemanha foi juntada em praça pública e ateada a fogo. A gente perdeu alguma coisa entre 12 e 25 mil livros. O governo nazista alemão começou queimando livros e depois queimou pessoas. É muito importante a gente entender que quando essas pessoas de grupos minorizados se alinham com o poder, são coniventes com o poder, achando que elas serão preservadas, elas ignoram todas as lições da história. Mas mais do que isso, elas ignoram que o Mussolini terminou enforcado de cabeça para baixo, que o Hitler terminou suicidado, cercado pelo exército soviético, que a família real da França terminou guilhotinada durante o absolutismo. Graças a Deus. Todo poder humano pode ser resistido e revertido por seres humanos. E a história nos ensina que os tiranos sempre vão encontrar a lata do lixo. A gente Graças a segue Deus. em trabalho. Não tô dando ideia, sempre tô. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Porra, vídeo foda, tá? Vídeo foda. Ô, ela é pica. A Rita, você é foda. Você é foda, Rita. Eu sou seu fã pra caralho, assim. Demais mesmo. Foda. Rita, foda. Rapaziada, obrigado por assistirem o vídeo. Beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo que vocês têm alguma sugestão de jogo pra eu jogar no canal de games. Ou vídeo pra assistir aqui no canal de React. Falei rápido pra caralho, né? Beijo pra vocês.